Por isso que a gente disse lá que você é um exemplo de fé e de profissionalismo. Bacana. Meu, que história sua, hein, cara? Como é que foi aquilo, bicho? Olha, você Léo, deu o seu máximo e a gente acompanhava no Instagram, pô. A gente via aquilo ali, as orações e tal. Campanhas, né? As campanhas. E você segurando o reggae ali, junto com ele. Do dia do diagnóstico até o dia em que ele foi estar com Deus, né? Sim. Putz, que aprendizado. Como é que foi um pouco disso aí, Amanda? Olha, Léo, às vezes eu me pego assim, olhando pra trás, eu não consigo nem te falar como que eu passei por tudo isso. Foi Deus que me sustentou a todo instante mesmo. O momento do diagnóstico foi um dos momentos mais difíceis. Sério, porque assim, a gente saiu daqui pensando que talvez pudesse ser uma gripe, na época H1N1, porque assim, o Ronaldinho é extremamente rígido, uma pessoa forte, jogava bola. Atleta, né, meu? Atleta, se alimentava cara. bem, tranquilo. A última 31 anos ele tinha na época do diagnóstico. A gente jamais imaginava que poderia ser um câncer, né? Uma neoplasia. E, assim, foi até os colegas, os nossos colegas médicos nos ajudaram muito, assim, sabe? Abraçou a situação. E pra poder agilizar a questão de exame e tudo mais. Mas, justamente por sermos médicos, eu falo que a parte mais difícil foi ter que aguentar e ter aquele conhecimento. Saber o que estava rolando. O que poderia vir pela Entendi. frente. E por mais que você saiba, porque quando fez o diagnóstico, o colega falou assim, olha, ele tem um prognóstico de vida, né? Prognóstico pra gente é tempo de vida de 2 meses. Meu Deus. E aí foi... Mas pra mim, né? Não pra ele. E aí eu falei, gente, como assim 2 meses? E naquele Acabou momento o chão abre. E aí a gente consegue ver que aquilo que eu tava conversando com você antes, que a gente pode até programar e tentar planejar a tua vida, mas quem realmente dá a direção é o Senhor, é Deus. É Ele que vai te direcionar. Porque naquele momento eu tinha uma série de programação, uma série de sonhos. A gente estava abrindo a clínica aqui em Paranaíba, fazia 1 ano de clínica, né? A gente estava num momento que estava trabalhando bastante, com bastante paciente. Nós estávamos super felizes e de repente para. E aí foi onde Deus agiu e sustentou, sabe? Foi muito difícil, realmente, ter o conhecimento e saber qual era o prognóstico. E nesse instante, Deus agiu de uma forma sobrenatural na nossa vida, Léo, que Ele colocou um médico específico que tratava o tipo de câncer dele, para alteração genética dele, de uma forma que ele conseguiu uma medicação e ele passou simplesmente assintomático durante 1 ano. Você tá brincando, cara. Vocês devem, eu não sei se vocês chegaram a ver o testemunho que ele deu na época, Eu né? vi, ué. Falando sobre a cura. Exato, e tudo mais. E a gente conseguiu uma remissão da doença. A doença parou de progredir dentro de 45 dias e já foi um milagre. E eu sabia que Amanda, no meu íntimo, eu sabia que era um milagre, mas assim, justamente por ter o conhecimento da doença, a gente sabia que em algum momento aquilo poderia voltar. Poderia voltar. Pelo estágio que foi diagnosticado, tá? Não é todo câncer que tem o final que ele teve, tá? Mas o dele em específico, como já foi diagnosticado num estágio muito avançado, a gente sabia que todo o tempo de vida que tivesse ao lado dele era uma vitória. Ele não tinha sintoma, Amanda? Como é que era? O que ele começou a sentir? Que vocês falaram, opa, tosse. Vamos procurar... Ele tinha mesmo, tosse. Cara? Ele teve, assim, 15 dias de tosse. E aí começou, porque pra você ter uma ideia, Léo, os colegas dele aí do futevôlei, que estiver me ouvindo, vai até falar, e são provas disso. Ele jogou futevôlei 2, 3 dias antes do diagnóstico, com derrame pleural, com líquido no pulmão enorme. E assim, ele tinha uma tossezinha seca, né? E a gente, como médico, a gente acabou se medicando ali, achando que era em decorrência do tempo, né? E o tempo estava muito seco na época. E acabou que num dia ele foi fazer uma cirurgia, eu percebi que ele estava meio gemente, eu falei, poxa, meu amor, vai lá fazer um raio-x pra ver se tem alguma coisa, né, de errado aí. Quando ele fez o raio-x, viu que tinha líquido no pulmão. Aí foi onde nós falamos, opa, tem alguma coisa errado. Mas o quê? Fomos pra Campo Grande, porque ali a gente tinha mais contato, né? E foi a nossa primeira opção, nós fomos pra Campo Grande. E lá os nossos professores nos abraçaram, assim mesmo, sabe? E ficou nessa, é uma pneumonia típica, uma tuberculose, mas jamais imaginava que era o câncer. E no momento do diagnóstico em si, que a gente teve que tirar, a gente fez uma toracocentese, né? Que a gente fala, foi retirar o líquido do pulmão.
E foi a hora que meu chão desabou. Porque na hora que retirou o líquido, ele tava sedado, anestesiado, e eu tava acordada. E, Você né, do lado. tava vendo, E aí, cara. na hora que tirou o líquido, eu vi que veio sangue. E na hora que veio sangue, eu já sabia que era neoplasia. Eu saí de lá chorando, liguei pro meu pai imediatamente, falei, pai, é câncer. Aí meu pai falou, Amanda, não pode ser. A gente nega de toda forma. Inacreditável. Tava jogando futevôlei até a pouco. Poxa, pois é, foi exatamente assim. E é isso que a gente tava falando, sabe? A gente não tem controle nem domínio de nenhum A gente da não é nossa nada, né, vida. velho? Exatamente.